O processo eletrônico também me parece já se fazer necessário ser um indicador do índice de transparência. Porque quando eu penso em processo eletrônico, nós vamos verificar que ele guarda uma relação intimamente ligada a tudo que se pense em termos de transparência. E falo aqui, já antecipando um pouco a minha fala, que estou aqui me referindo ao processo eletrônico verdadeiramente eletrônico. Eu não estou me referindo àquele processo físico que foi digitalizado, transformado em mídia e inserido dentro de um contexto de trânsito ao longo do contencioso administrativo. Isso não é verdadeiramente processo eletrônico e nem guarda também uma relação direta com os benefícios que um verdadeiro processo eletrônico traz. É claro que é uma evolução eu transformar um processo físico num processo eletrônico, num processo digital. E grande parte dessas informações divulgadas pelos estados, inclusive São Paulo, que ainda temos um estoque físico, são informações de um processo que tem a sua origem física e que foi digitalizado e disponibilizadas as informações ao público em geral, que já é uma grande evolução. Mas o processo eletrônico, mais do que isso, aqui eu estou vendo o doutor Eurico falar da questão da pauta, da questão dos atos que devam ser praticados dentro de um critério uniforme, independente do contribuinte. Quando a gente pensa isso em termos de processo eletrônico, toda a logística, todo o impulso processual, e aqui a grande diferença que ele tem em relação a um processo simplesmente digitalizado, é feito pelo sistema. Não há impulso processual realizado pelo ser humano, pela ação humana, e sim pelo sistema dentro de regras já devidamente estabelecidas. Eu vou até mostrar algumas questões aqui na frente que acho que torna até bem claro isso que eu estou querendo dizer. Bom, voltando um pouquinho, o Tribunal Imposto e Taxa completa o ano que vem 80 anos. Eu aqui fiz um retorno ao passado, sobretudo lá quando houve o aniversário de 70 anos do TIT, e eu estava ingressando na Secretaria da Fazenda, começando a trabalhar lá no Tribunal de Impostos e Taxas, e o que vimos era um tribunal que tinha um reconhecimento como tem até hoje, muito grande no cenário nacional, no âmbito administrativo, em face da excelência dos seus juízes, em face da excelência das suas decisões, e era, sim, sempre foi um tribunal que passava uma jurisprudência bastante significativa e representativa para os demais tribunais administrativos. Porém, o tribunal apresentava alguns problemas do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de resultados e do ponto de vista da transparência. Ainda não se discutia transparência naquela época, mas no bojo disso também não podemos deixar de considerar. Havia lá no TIT, somente no TIT segunda instância, um estoque de processos da ordem de 27 mil e poucos processos. E com um dado significativo, era um estoque em franco crescimento. Por quê? Porque a capacidade que o TIT tinha à época de encerrar processos era inferior à capacidade, ao volume de novos processos que ingressavam no tribunal ao longo de um ano. E lá ingressavam verdadeiramente. E, portanto, nós tínhamos um estoque violento na ordem de 27 mil processos em franco crescimento, o que era muito preocupante. Também havia uma estrutura, do ponto de vista estrutural, não só do tribunal, mas das delegacias tributárias de julgamento. Era uma estrutura que, embora apoiada numa lei que era de 2001, que era a 10941 de 2001, essa lei de 2001 nada mais fez que repetir uma estrutura da anterior lei, que era de 69. Portanto, nós tínhamos uma estrutura fixada na legislação que já vigia mais de 40 anos, e, portanto, já não fazia frente às necessidades que se apresentavam naquela época. Dentre elas, várias questões estruturais que eu não vou enfrentar muito, até para observar o tempo aqui, o meu foco é mais no processo eletrônico. E também o tempo de permanência é bastante elevado. Os processos, via de regra, tinham um tempo de tramitação no âmbito do tribunal que passava dos seus 5 anos. Também não havia, o Eurico até mencionou aqui, uma base de jurisprudência que era pública, que foi tornada pública e de fácil acesso pelos usuários, advogados, contribuintes, as partes do próprio público interno, juiz, enfim. Havia lá algumas edições que se fazia, havia até uma seleção de julgados que ia ser publicado, não era nem a íntegra de todas, era uma seleção, e tudo que seleciona também é muito complicado, e o ideal é que se constituía lá uma comissão que selecionava uns julgamentos e eram publicados.
Então, na verdade, havia aí uma carência muito grande com relação a isso, né? Bom, todo o processo de modernização que a gente passou lá pelo TIT começou primeiro do ponto de vista normativo, né? A gente já tinha um diagnóstico, mas nós precisamos criar uma legislação, trazer uma nova legislação que buscasse enfrentar essas questões já apuradas no âmbito do tribunal e, sobretudo, que trouxesse também um conjunto de normas que permitisse, do ponto de vista da legalidade, a implantação lá na frente do processo eletrônico. Então, basicamente, essa Lei 13457 de 2009, ela trouxe 3 grandes grupos de modificações no contencioso de São Paulo. Um de estrutura, propriamente dito, eu também não vou me aprofundar muito nisso. Também se aproveitou para simplificar a legislação processual, com base na experiência que se tinha dos grandes gargalos que o processo gerava no âmbito do tribunal. E, por fim, um conjunto de normas que essa legislação trouxe para viabilizar a implantação do processo eletrônico. Os objetivos, basicamente eu disse aqui já, era buscar a celeridade, né, manter, evidentemente, a qualidade da prestação jurisdicional, com os direitos, as garantias constitucionais do processo, reduzir a logística operacional e de custo do tribunal e, por fim, implantar o processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Impostos e Taxas. O conjunto normativo que hoje rege o TIT está aí, né, considerado. Também havia a necessidade de se criar um compromisso por parte dos juízes, dos julgadores de primeira instância, dos juízes e dos assistentes do tribunal, no sentido de ter um comprometimento com as metas e os resultados do tribunal. Tínhamos uma entrada de processo superior à saída, nós tínhamos que mudar essa regra do jogo. Trabalhamos com um regime de fixação de metas, né, dentro de um critério que se entendeu que seria factível para que se produzisse, e uma cobrança em cima do cumprimento dessas metas. Com relação ao processo eletrônico, já entrando aqui no tema, eu quis mencionar esses 3 conjuntos de modificações que a Lei 13457 trouxe. Falei lá de estrutura, de legislação, de simplificação da legislação processual e, ao final, do processo eletrônico, porque, por toda a experiência que a gente já teve com relação a isso, a implantação de um processo eletrônico, essa cronologia é de fundamental importância. Antes de qualquer implantação de um projeto de processo eletrônico, seja em qualquer contencioso administrativo ou judicial, é fundamental que, primeiro, nós revisemos e reflexionamos sobre a nossa estrutura, se a nossa estrutura atende ou não atende. 2, se a legislação processual que vige esteja em vigor, também atende ou não atende, se ela também precisa de reformas e de melhorias, para, ao depois, pensar em processo eletrônico. Se eu inverter a cronologia dessas questões, eu corro o risco que eu chamo aqui de informatizar o caos. Se minha estrutura é deficitária, ela não atende mais às necessidades, estrutura administrativa, do ponto de vista administrativo. Se meu processo legislativo, ou a legislação processual é ruim, geradora de gargalos, ela é morosa, ela cria vários incidentes, e eu vou criar um processo eletrônico em cima dessa estrutura que não atende, em cima desse processo já superado e ineficiente, eu vou informatizar o caos. Então, primeiro eu preciso rever minhas estruturas, rever meu processo e assim pensar em processo eletrônico. Aqui também, algumas opções foram sendo tomadas desde o início da implantação do processo eletrônico, né, mas vale lembrar aqui, tão somente, que algumas questões, e aqui fazendo um link com acesso às informações, algumas informações geradas ao curso do processo seriam disponibilizadas independente de qualquer regra de acesso, né, e aqui as consultas ao extrato, ao diário eletrônico, ao banco de jurisprudências, dentre outras funcionalidades, seriam disponibilizadas para o público em geral, sem qualquer restrição de acesso. E outros atos praticados dentro do processo eletrônico, estes sim, por uma questão de legalidade, dependeriam de atualização da certificação digital. Eu estou falando aqui basicamente a prática dos atos processuais dentro do processo, até para que pudesse se reconhecer a legitimidade daquele que estava praticando o ato dentro de um determinado processo. O processo também eletrônico da Fazenda, uma das primeiras decisões que tivemos que tomar vamos fazer aqui um contencioso eletrônico e nada mais, ou seja,
Era mais fácil até, à época. Vamos transformar o TIT e as suas delegacias num contencioso eletrônico e desconsiderar toda a parte da fiscalização, da lavratura dos autos de infrações, como também toda a parte de cobrança, execução e inscrição em dívida. Ou vamos pensar um pouco maior e pensarmos num processo eletrônico, num projeto de processo eletrônico que nascesse lá da lavratura do AIM, não do contencioso, né? E que se encerrasse na inscrição em dívida. E essa foi a opção de São Paulo, por conta disso, que acabou envolvendo aí, várias diretorias da casa, não só o contencioso, embora o projeto fosse de liderança do contencioso. Optamos, à época, por um desenvolvimento no âmbito da própria Secretaria da Fazenda, e o pioneirismo aqui eu já chamei a atenção, né, porque é um processo que foi concebido e nasceu verdadeiramente eletrônico. Não é um processo físico que foi digitalizado. E o objetivo aqui também é criar facilidades aos usuários, eliminando uma série de burocracias, e também, o que é fundamental num processo eletrônico, e hoje, com ele já implantado na Secretaria da Fazenda, isso se torna muito palatável para aqueles que começaram a interagir com ele, não falo só aqui do contencioso, que ele é uma ferramenta poderosa de gestão. E aí, de novo, eu faço a diferenciação do digitalizado, que já não traz esses atributos todos com a força que o eletrônico traz. A partir do momento que eu tenho um processo eletrônico, numa cadeia de tramitação de processo, e aqui não só do contencioso, desde quando ele nasce até quando ele é inscrito em dívida, eu consigo mapear todo o funcionamento dele, ele vai tendo um mecanismo de impulso, passando para as pessoas, pelos atores que vão trabalhar nesse processo, que me permite gerar relatórios de gestão segregados por diversas atividades ao longo de toda essa cadeia, né, e com uma precisão muito grande e que traz elementos aos gestores para que façam a gestão efetivamente com base em números. Eu, particularmente, não acredito em gestão no escuro, não achar que devo fazer assim porque alguém falou que não está bom ou porque alguém falou que precisa melhorar. Eu preciso de elementos concretos, né, para tomar decisão, e não consigo imaginar uma forma de gestão mais que se busque a eficiência, que seja baseada em elementos pouco concretos. Bom, já disse aqui, então, a abrangência deste processo eletrônico aqui da Secretaria da Fazenda nasceu lá com a lavratura de infração, foi a primeira funcionalidade do processo eletrônico que nós colocamos no ar, no âmbito da Secretaria da Fazenda, isso lá em março de 2012, que foi uma funcionalidade do EPAT voltada toda para a fiscalização, ainda não era do contencioso, e que estabeleceu, a partir de março de 2012, o auto digital, o auto eletrônico. Então, a partir de março de 2012, a Secretaria da Fazenda deixou de lavrar autos em papel. E também, junto com o processo eletrônico, nós entendemos que havia algumas funcionalidades que podiam, na verdade, não junto, na verdade, havia algumas funcionalidades que nós entendemos que poderiam ser implantadas antes mesmo de termos o processo eletrônico totalmente implantado. Quais seriam elas? O banco de jurisprudência seria uma delas, né? E é este que está hoje no ar no âmbito do TIT. Quer dizer, vamos pegar aquele processo físico, vamos criar um banco de jurisprudência, vamos passar a divulgar todas as decisões do TIT e das delegacias a partir do momento que elas são publicadas, independentemente se o processo seja físico ou eletrônico. Então, ele tem que chegar antes do eletrônico. O diário eletrônico também, né? Abolimos o diário oficial como meio de comunicação do contencioso administrativo e passamos a utilizar o diário eletrônico como meio de comunicação também para os processos físicos. O extrato eletrônico, que busca uma relação muito direta com a transparência, porque a partir do extrato eletrônico eu sei tudo que ocorreu com aquele processo ao longo da sua tramitação no contencioso, e hoje, para o processo eletrônico, ele não mapeia só o contencioso, ele mapeia desde a lavratura do auto de infração até a inscrição em dívida. Bom, vou falar rapidamente dos módulos, né? Acho que a grande maioria já está acostumado com isso. Eu mesmo aqui na OAB já falei 2 ou 3 vezes sobre o processo eletrônico, mas só para não deixar passar, aqui a questão do VDTIT, né? O VDTIT, como eu disse, ele se antecipou ao processo eletrônico, ele chegou em 2010 e foi a criação de uma base de jurisprudência pelo TIT para inserir todas as decisões do TIT, né?
Ele chegando em 2010, nós estabelecemos um marco zero, ou seja, a partir de 2010, todas as decisões das delegacias do TIT passaram a ser disponibilizadas após a publicação na base de jurisprudência para consulta, e aos poucos fomos voltando ao passado para tentar resgatar decisões anteriores a 2010 e inserir nesta base de jurisprudência. Assim, hoje, essa parceria, assim, é sempre bom lembrar, começou lá com a FESP, fizemos um convênio com a FESP nos auxiliou na digitalização dessas primeiras decisões e colocamos em 2010 no ar essa base de consulta da jurisprudência do tribunal e das delegacias, e ela entrou no ar com cerca de 10 mil decisões. Passado esse tempo todo, né, trouxe uns dados aqui de julho deste ano. Temos na base de jurisprudência do TIT mais de 100 mil decisões e já tivemos aí mais de 1.200.000 downloads realizados pelos usuários, né? Aqui uma questão interessante. Pegando aqui como exemplo o recurso especial, por exemplo. O recurso especial é uma das palestras que serão tratadas hoje à tarde aqui. O recurso especial tem um requisito, não um pré-requisito, fundamental, que é a existência de dissídio. E para me demonstrar esse dissídio, eu preciso juntar a decisão a um processo, uma decisão paradigmática que comprove haver aí uma identidade de matérias. Mas também, seja qualquer outro recurso que eu fosse interpor no curso do contencioso, como é que era na situação anterior a essa base de jurisprudência do TIT? Por parte dos advogados, eu peguei aqui uma situação bem peculiar, né, talvez a pior possível, né? Então, um advogado do interior que soube que o processo dele foi decidido aqui no TIT por uma ementa simplificada, publicada no Diário Oficial, à época, e ele precisava ter acesso a esse processo. O que ele fazia? Ou ele concedia uma procuração para um colega daqui de São Paulo, ou ele teria que vir pessoalmente. Primeira questão. Ele tinha que pagar uma gare para ter direito a uma extração de cópias daquela decisão que ele estava procurando. E, ao final, receberia a cópia dessa decisão. Tinha todo esse trâmite que ele teria que praticar. Por parte da Fazenda, a Fazenda também tinha que conferir o pagamento dessa gare, se essa gare estava atendendo ao número de cópias das decisões que ele estava buscando ter acesso, buscar essas decisões num arquivo, em pasta, em papel, e, ao final, fornecer a cópia para ele dessa decisão requerida. Portanto, com a base de jurisprudência que já veio lá em 2010, o que aconteceu com esse fluxo, tanto por parte dos advogados quanto por parte da Fazenda? Eles foram totalmente eliminados. Eu tenho uma base de consulta direta na jurisprudência, eu vou à jurisprudência, faço o download daquela decisão, ou das decisões que eu quiser, sejam aquelas que me interessam para recorrer, sejam aquelas que me interessam para instrumentalizar um recurso especial, enfim, eu tenho toda a informação ali disponibilizada. Junto com isso, creio que, acho que em 2008 ou 2009, eu baixei um ato TIT também dispensando a autenticação dessas decisões em função da instrução de recursos especiais. Não fazia sentido se disponibilizar uma base de jurisprudência dessa, e que trouxesse essa facilidade para o usuário e fazer ele baixar no seu escritório essa decisão, e depois vir ao TIT para autenticar essa decisão, né? Então, a gente também dispensou. Portanto, todo esse fluxo operacional, seja por lado dos advogados como da Fazenda, acabou sendo eliminado lá em 2010. E hoje, 100 mil decisões na base, né? O diário eletrônico também foi uma inovação. Creio que é o primeiro diário eletrônico, se ainda não for o único, do Executivo. Nós temos algumas experiências de diário eletrônico no Poder Judiciário, mas de órgão executivo, não. E o diário eletrônico nós implantamos lá em 2011, também veio antes do processo eletrônico, porque ele também é voltado para os processos físicos, não só os eletrônicos. E ele passou a ser o veículo de comunicação do tribunal com a publicidade de todos os seus atos. Decisões, comunicados, despachos, enfim, é o meio de comunicação oficial do tribunal com o público externo, né? E interno também, as intimações, etc. Ele tem uma série de funcionalidades que permite a busca por advogados das suas intimações, e também do próprio diário eletrônico. Nós procuramos desenvolver um sistema que fosse muito interligado. Se o contribuinte, o advogado, está sendo intimado de uma decisão proferida pelo TIT, ele vai lá e certifica da intimação no diário eletrônico. Dali mesmo do diário eletrônico, ele tem acesso à íntegra dessa decisão. Ele não precisa sair do diário eletrônico para acessar um outro serviço, que seria a base de jurisprudência, para ver qual é a decisão. Todos eles estão interligados. Dentro do diário eletrônico, ele já acessa aí a íntegra da decisão.
Um pouco de dados estatísticos, né? Desde a implantação lá em 2011 do Diário Eletrônico, o TIT já publicou, o TIT e suas delegacias, mais de 75 mil intimações. E já tivemos aí perto de 2 milhões de acessos pelos usuários. Eu trouxe aqui um slide, doutor Antônio Augusto, porque sempre gera dúvida da questão de contagem de prazo, seja pelo Diário Eletrônico, pelo portal, mas eu vou me permitir pular, vou disponibilizar essa apresentação aqui, talvez seja até uma questão de alguma pergunta, a gente volta nesse tema aqui. Mas eu trouxe um exemplo aqui, né, para as possibilidades de contagem de prazo, seja via portal, seja via Diário Eletrônico. E, por fim, lá em 2012, né, eu já até antecipei, instalamos a primeira funcionalidade do processo eletrônico, que foi a lavratura do auto de infração. E, por conta disso, entrou no ar o portal do EPAT, o portal do processo eletrônico da Secretaria da Fazenda. É um portal que vai acompanhar o processo ao longo de toda a cadeia, como eu já mencionei, desde a lavratura até a inscrição em dívida, não somente do contencioso, e que permite, por meio de certificação digital, a prática de todos os atos processuais pelos advogados, né? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui que eu possa já passar. Aqui, evidentemente, pressupõe um credenciamento, né, porque o advogado vai praticar atos no processo, né? Nós fizemos aqui um convênio com a OAB também, lá em 2012, fizemos uma troca de base, na verdade, com a OAB. A OAB nos forneceu a base dos advogados e, por conta disso, nós disponibilizamos um acesso direto da OAB ao Diário Eletrônico para ela poder realizar um serviço de dupla conferência, né, chamávamos recorte há muitos anos atrás, né, mas um serviço de divulgação das intimações para os associados, né. Ela nos passou a base foi útil para nós, porque todo o credenciamento de novo advogado no EPAT ele já tem na base, não é digitado nada, essa base vem da OAB e é atualizada por ela constantemente, e da nossa parte nós passamos todas as intimações realizadas pelo Diário Eletrônico num serviço que a OAB captura, e daí ela sistematiza isso e passa para os advogados num controle também por parte da OAB. A questão da tempestividade é sempre bom apontar isso, né? Com o processo eletrônico, nós desvinculamos daquele horário de funcionamento das áreas administrativas da Secretaria da Fazenda, especificamente do Tribunal. Todos os prazos praticados no processo eletrônico se encerram às 24 horas do seu último dia, e não mais vinculado a um horário da repartição. Agora, uma questão sempre que suscita dúvidas, é bom a gente sempre chamar a atenção disso. Se eu, advogado, estou lá no meu último dia de prazo, escrevi umas 50 laudas no meu recurso especial, juntei mais umas 50 laudas de documentos, de paradigmas, enfim, e começo a transmissão, estou no meu último dia de prazo, e começo a transmissão desse meu recurso via rede para o TIT, faltando 3 minutos para meia-noite. Em face do meu tamanho de arquivo, eu vou concluir essa transmissão à 00:03. Aí vem a pergunta, eu estou falando do último dia de prazo. Perdi o prazo? Vem a resposta, perdeu. Perdeu o prazo. Né? Por quê? Porque o protocolo eletrônico é gerado no momento em que esse arquivo é recepcionado na íntegra na Secretaria da Fazenda. Não é do início do envio que eu me garanto no cumprimento do meu prazo, e sim da transmissão completa quando gera o protocolo, né? Então é bom sempre alertar isso, porque gerou no começo essas dúvidas, né? Gerou no âmbito federal também, do processo federal, do Poder Judiciário, mas não é do envio, é do término da transmissão. Se fazer uma analogia com o processo físico aqui, é a mesma coisa que o advogado que está lá na Avenida Paulista, e no seu último dia de prazo, João Mendes fecha aqui às 6 horas, ele sai de lá às 15:06. Bom, alto risco de chegar aqui a tempo, né? Por que eu deixei para enviar via rede meu recurso, faltando 3 minutos para o meu término do meu prazo? E com o eletrônico passa a ser em minutos, né? Fica aqui, então, o alerta disso. Bom, aqui eu trouxe um exemplozinho para tentar muito mostrar essa diferença de um sistema que digitalizou processos físicos para um sistema que é verdadeiramente eletrônico. E a grande diferença, talvez a maior delas, não é a única, do processo que é eletrônico já na sua própria natureza, é
que o sistema que está por trás dele tem toda uma inteligência amparada na sua legislação processual, evidentemente que foi um inferno para nós construirmos isso, e ainda estamos ajustando, porque é um conjunto de regras assim imensas, mas com resultado muito positivo. É para dizer o seguinte, que quem impulsiona o processo é o sistema, não há ação humana. E aqui ele impacta diretamente aonde? No tempo de permanência do processo, ao longo da sua cadeia dentro do contencioso. Mas no tempo de permanência do processo, não daquele prazo que todos nós conhecemos, que são os prazos recursais, que é aqueles que todos falam, né? A gente vê muitas discussões, precisamos encurtar o tempo de permanência dos processos no âmbito judiciário, no âmbito do administrativo, e toda a discussão termina sempre gerando na questão, então precisamos reduzir recursos, ou então precisamos reduzir os prazos de interposição dos recursos. E ninguém enxerga, na grande maioria, que existe um prazo não processual que ele impacta diretamente no tempo de permanência do processo e que nunca é atacado, nunca é visto, nunca é enxergado. Eu tentei, e o processo eletrônico, ele não vai atuar nesses prazos previstos na legislação, eles continuam sendo os mesmos, seja em físico, seja eletrônico. O que ele ataca verdadeiramente é o prazo não processual, aquele prazo que ninguém enxerga. Eu trouxe aqui um exemplinho, para tentar deixar isso bem claro para todos. Olha, vamos imaginar aqui um processo físico. Esse processo físico é lavrado aí é apresentada a defesa. De que modo? Em papel. Né? O advogado foi lá, protocolou no tribunal a defesa. Bom, essa defesa vai para uma pilha de processos de um servidor da Secretaria da Fazenda que vai ter que juntar essa defesa no processo, né? Certificar, numerar, rubricar e juntar. Ele tem uma pilha lá, pilhas e pilhas na mesa dele. Então vamos considerar que ele, somente para juntar a defesa, e aqui eu fui muito otimista nos prazos, viu? Verdadeiramente fui bem otimista. Vamos admitir que ele leve 10 dias para fazer a juntada daquela defesa em papel no processo. Numerar, rubricar, certificar e juntar. Na sequência, o processo é encaminhado para a manifestação fiscal. Estou olhando aqui no processo paulista, né? Bom, tem o trâmite, protocolo, alguém vai colocar aquele processo no protocolo, ele vai, até ele chegar lá na representação fiscal ou no fiscal atuante que vai fazer a manifestação sobre a defesa, vamos considerar tempo de trâmite aqui 10 dias. Bom, aí esse processo retorna para o tribunal, né? Vamos considerar aqui que ele leve 2 dias para distribuir. Estou partindo da hipótese que não tem estoque, né? Chega e distribui. Por que 2 dias? Porque eu faço a distribuição, ainda que seja processo físico, pelo sistema, aleatório, mas o juiz tem que comparecer lá no TIT para retirar o processo. Ele é físico. Então vamos supor que no dia seguinte o juiz vai lá e tira o processo. 2 dias aqui para a distribuição. Na sequência, o juiz profere a sua decisão, lá no seu escritório, na sua casa, né? E o processo, estou falando ainda em primeira instância, né? O julgador. O processo é julgado. Então, quando o processo é julgado, volta de novo, se não para aquele servidor, mais um equivalente que vai fazer a juntada daquele julgamento no processo, vai certificar, numerar, rubricar, tem lá pilhas de decisões para ele fazer as juntadas. Vamos supor que ele gaste aqui mais 10 dias para fazer a juntada deste processo, desse julgamento da defesa. Aí passa para uma outra área competente, que é a que vai fazer... Perdão, voltei aqui demais. Vai passar para uma outra área administrativa que vai fazer a publicação dessa decisão. Né? Também pilhas de processos para serem publicados. Vamos supor que ela gaste 10 dias para publicar. Publicou em 10 dias, abriu-se o prazo, vamos supor que o auto foi mantido, de interposição de recursos pelo contribuinte. Não estou considerando aqui quantos dias em quanto tempo ele levou, os 30 dias, estou desconsiderando essa conta. Ele interpôs recurso ordinário. De novo, volta essa pilha para aquele cidadão, ou para um cidadão que faça o mesmo serviço, que vai ter que juntar esse recurso ordinário no processo, vai certificar, vai numerar, vai rubricar 10 dias. Volta de novo lá para a distribuição do recurso ordinário para exame de admissibilidade pelo delegado, né? Olhando para a nossa legislação. O delegado faz o exame de acessibilidade, volta de novo na mesa de alguém que vai juntar aquela de exame de acessibilidade, vai certificar, numerar, rubricar, 10 dias. Abre-se para contra-razões da fazenda, tempo de transporte, malote, etc., etc., que leve 10 dias para chegar lá na representação fiscal. A representação fiscal prepara suas contra-razões, alguém vai ter que juntar, numerar, rubricar de novo, mais 10 dias aqui.
até que esse processo é encaminhado para o TIT, mais um tempo de malote, transporte, etc. Chega no TIT, ele é distribuído e vai a julgamento. Tá? Aqui tem um trâmite, agenda da pauta, uma série de encaminhamentos lá por conta disso, que o processo demanda. A Câmara julga, né, e volta de novo para aquele servidor que vai fazer a juntada dessa decisão, rubricar, numerar, vai mandar publicar, e assim o fluxo prossegue. Quando eu penso no processo eletrônico, no processo verdadeiramente eletrônico, o que acontece? Como é o EPAT na Secretaria da Fazenda? Eu lavrei o auto de infração, notifiquei o contribuinte, tudo via digital. Quando o contribuinte entra com a defesa, o sistema sabe que ele entrou com a defesa, pelas funcionalidades do portal. Ele já dispara, sem ação humana nenhuma, a intimação para a manifestação de defesa para a Fazenda. Já está correndo os 30 dias da Fazenda. Quando a Fazenda apresenta a manifestação, ele já está na distribuição. Então, e assim vai. Assim vai. A cada prática de ato pela parte, o sistema já sabe o que ele tem que fazer. As intimações são geradas pelo sistema. Ninguém escolhe qual a intimação que eu devo fazer. E elas são geradas na medida em que os atos são praticados. Outro exemplo. Quando o contribuinte interpõe o recurso ordinário, no dia que chegou no sistema o recurso ordinário, primeiro, o sistema sabe que é um recurso ordinário. 2, o sistema sabe qual é a decisão anterior, porque pode ser reduzida, cancelada ou mantida. É complicado construir tudo isso. Mas o sistema sabe. Então, se ele sabe que a decisão anterior foi mantida, então o recurso é só do contribuinte ordinário. O que ele faz? Ele, no momento em que ele recepciona, sistema, o recurso ordinário do contribuinte, ele já intimou no mesmo dia a Fazenda para contrarrazar em 30 dias. Portanto, é uma cadeia, o impulso todo ao longo da cadeia é feito pelo sistema, sem intervenção humana, sem identificação de contribuinte, sem identificação de nada. E aí, todo esse quadro para dizer o seguinte, que aquele cidadão que fazia a juntada está eliminado. Depois os outros procedimentos, todos os que eu mencionei, eliminados. Toda essa parte de burocracia e de impulsionar o processo acaba sendo eliminado por esse sistema eletrônico. De modo que, ao final da cadeia, e aqui eu estou falando dos prazos não processuais, né, relembrando, são aqueles prazos que impactam o tempo de permanência, mas que ninguém enxerga, eu vou chegar na seguinte... Eu coloquei aqui um fluxo que não é o completo, né? Eu coloquei uma parte de um fluxo. Chegar na seguinte situação. Olhando para o processo físico, todo esse prazo não processual que eu mencionei aqui ao longo da cadeia, implicou em 138 dias de tramitação do processo. Só essa parte burocrática. Quando eu olho para o processo eletrônico e pelo sistema que o impulsiona, eu tenho reduzido isso para 6 dias. Portanto, o processo eletrônico, e aqui eu já caminhando para o final, mais do que um processo digitalizado, ele tem uma inteligência, um conjunto de regras de negócio que impulsionam ele ao longo da cadeia. Voltando a 2005, lá dos 70 anos do TIT. Tínhamos lá 27 mil processos em estoque, um fluxo de entrada superior à capacidade de encerramento, uma estrutura pesada e um tempo de permanência que superava os 5 anos. E não havia uma base de jurisprudência de acesso ao público. Chegamos hoje, em 2014, daquele estoque de 27 mil processos, nós temos hoje, no contencioso, somente no contencioso, 8 mil processos em andamento, dos quais 1.200 são físicos, o restante é tudo eletrônico. Nós estamos caminhando para a extinção definitiva do processo eletrônico, do processo físico. O processo físico hoje no TIT, basicamente, as DTJs praticamente não há mais processo físico, já estão residuais lá, né, Roque? De uma ou outra situação de processo que foge da curva, o TIT anula, manda voltar, fora isso, não há. As lavraturas, evidentemente, desde 2012. Na primeira instância, praticamente eliminado o processo eletrônico. Nas câmaras, nas 12 câmaras de julgamento do TIT hoje, 80%, 90% dos processos que se julgam lá já são eletrônicos, tem um residual de 10% também, caminhando para o final. E o último gargalo é da Câmara Superior. Temos cerca de 500 processos aguardando julgamento na Câmara Superior, ainda físicos. É natural que seja assim. É a última instância do contencioso, é natural que o final, né, o grande finale do processo físico, se operasse no âmbito da Câmara Superior.
Na base do EPAT, o EPAT como um todo, né? Quando eu falo EPAT aqui, não é contencioso, é tudo, lavratura até inscrição, temos cerca de 44 mil autos de infrações eletrônicos lavrados em andamento, né? E as informações estão todas disponíveis, né? Como atesta até o próprio índice da Fundação Getúlio Vargas, de modo que, aqui eu estava até mencionando, nem precisou, né? Eu ia fazer propaganda aqui, você já fez antes, viu, Eurico? Eu estava mencionando aqui o índice de transparência, esse primeiro índice do ICAF, né, lá de maio de 2013, que criou essas séries de critérios de aferição da transparência, e São Paulo teve aí a felicidade de figurar em primeiro lugar nessa avaliação.